Olá, meus amigos da editora Juspod, eu estou aqui para apresentar para vocês a 5ª edição do nosso edital sistematizado Procuradoria-Geral do Estado, uma coleção que vem aí, que a gente vem trabalhando a cada ano com base na metodologia Questão Vem Primeiro, que é uma metodologia que eu tenho um videozinho aí também no site da editora, que eu ensino, na verdade, o que seria essa metodologia, para que ela serve, e é uma metodologia que eu acredito hoje que é um modo de você direcionar, otimizar os seus estudos para concurso. Bom, essa edição da Procuradoria-Geral do Estado, o que eu queria ressaltar para vocês? Você que não conhece a coleção, nós organizamos pelos pontos dos editais as questões dos concursos dos últimos 10 anos. Normalmente a gente faz um apanhado de todas essas questões, nós separamos pelos pontos dos editais, separamos também súmulas, informativos resumidos, repercussão geral, enunciados, tudo para que você consiga, por cada ponto do edital, você consiga então estudar de maneira bem otimizada, direcionada, que é a nossa marca, de maneira bem concisa, bem direta, você consiga então entender aquele ponto do edital, se aquele ponto do edital ele é cobrado no concurso, se ele não é cobrado no concurso. Com isso então a gente consegue fazer um gráfico, um raio-x e consegue então monitorar quais são os pontos que já foram cobrados, de que forma foram cobrados, quais os assuntos em cada matéria foram cobrados. E isso faz com que você, ao estudar, na verdade, o seu material, o seu livro, o seu manual, o seu caderno, enfim, você consiga ter o que eu chamo de óculos do concurso, né? Eu digo que nós precisamos ter o óculos do concurso, nós precisamos olhar com a visão do concurso, o olhar que o concurso nos exige. Então nós precisamos entender o que o concurso vai cobrar de nós e não sair estudando de maneira aleatória. Por isso que esse livro ele é fundamental como o primeiro livro que você tem que ter, porque é esse livro que vai direcionar todos os seus estudos, né? É esse livro que vai dizer para você, olha, você precisa estudar mais esse ponto, dentro dessa matéria, essa temática, ela é mais cobrada nos concursos da Procuradoria-Geral do Estado e etc. Além disso, como a gente faz um apanhado de todas essas provas dos últimos anos, a gente consegue então monitorar quais foram os concursos que tiveram, quais são as bancas que são mais contratadas, né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no concurso da PGE, o que nós constatamos aqui, né? Nós fizemos um apanhado geral dos últimos concursos, nós percebemos, por exemplo, que o CESP, né? O Sebrasp, CESP, é a banca mais contratada nos concursos da Procuradoria. Então, se você, por exemplo, quer fazer concurso e está disposto a viajar por todo o Brasil, né, ou pelo menos para alguns estados, que foi o meu caso, quando eu sou procurador do estado, quando eu fiz concurso, eu acabei viajando para vários estados, cheguei a fazer Procuradoria do Ceará, por exemplo, você tem essa ciência de que, por exemplo, o CESP é uma das bancas mais contratadas para fazer esse tipo de contrato. Nós percebemos, por exemplo, aqui que de 37 concursos realizado nos últimos 10 anos, o CESP realizou 10 concursos, então, aí, da Procuradoria-Geral do Estado. A FCC, por exemplo, já vem em segundo lugar, com 8 concursos. E depois a gente tem bancas, na verdade, bem específicas aí, né? FUNRIO, PUC-Paraná, o EPA, FUPESE, que são concursos, são bancas específicas daquela localidade. Então, mas o que a gente pode então visualizar com base nisso? CESP e FCC são duas bancas, então, que são bem contratadas pelas Procuradorias Gerais do Estado. Isso é uma informação importante, uma vez que se eu quero preparar para esse concurso, claro, essas bancas vão ficar sempre ali na minha mente. Agora, claro, se você quer realizar um concurso da Procuradoria-Geral do Estado, do seu estado, e normalmente no seu estado é uma banca própria, claro, você vai olhar para essa banca com todo o carinho específico, embora isso possa mudar de ano para ano. Bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês, o que me chamou a atenção quando nós finalizamos essa edição de 2018 para a 5ª edição? Por exemplo, o que nós percebemos, então, com base nas questões elaboradas? E por isso que a metodologia Questão Vem Primeiro é primeiro, ou seja, nós precisamos primeiro ler as questões para depois estudar a matéria, tá? Repito, se você não entende ou não conhece a metodologia Questão Vem Primeiro, vai lá no site para você entender o que se trata. Nós temos um vídeo gravado só explicando a metodologia Questão Vem Primeiro. Mas veja só, meus amigos,
Na Procuradoria-Geral do Estado, se nós pegarmos as matérias, 6 matérias aqui, não é isso? 6 matérias. Olha, constitucional, administrativo, então constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Então olha só, administrativo, constitucional, civil, processo civil, tributário e ainda trabalho e processo do trabalho, que eu vou colocar como uma só, tá bom? Trabalho e processo do trabalho. Essas 6 matérias comportam quase 70% das questões. Então isso é fundamental que você saiba, porque isso evita que você muitas vezes perca tempo com outras matérias na sua preparação que não tem um índice de cobrança nas provas. Vou te dar um exemplo. Direito empresarial, que muitas vezes é uma matéria que é estudada, porque é considerado uma matéria principal aí por muitos concursos, mas na Procuradoria-Geral do Estado, na PGE, nos concursos de PGE, não. Apenas 3,93% cai nas provas de procuradoria. Enquanto, por exemplo, direito ambiental, 6%. Ou seja, o dobro, 6,10%, quase o dobro do direito empresarial. Então, você que está estudando o concurso para a procuradoria, por exemplo, você tem que priorizar muito mais o direito ambiental, que muitas vezes é uma matéria esquecida, é uma matéria que as pessoas não estudam, às vezes dá aquela lidinha rápida na letra da lei somente, e às vezes o direito empresarial não. Você gasta tempo lá com o livro, com o manual, né? Porque você acha que pode cair na prova. Gente, nós precisamos entender o que o concurso nos exige. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Dessas 6 matérias, 70% da prova. Ou seja, se vocês se concentrarem nessas 6 matérias, ou seja, se seu estudo principal, o tempo principal de vocês se concentrarem nessas matérias, vocês terão a possibilidade, né, de 70% da prova estarem bem preparados. E é lógico, o tempo que restar vocês vão dividir de acordo com essas matérias menos cobradas. Por exemplo, direito ambiental não é tão menos cobrado assim, eu não coloquei nesse rol aí, tá? Mas é 6%. Direito financeiro, 6% também. Só aí nós temos 12%, ou seja, quase 82% da prova envolvendo 8 matérias. E aí, repito, direito empresarial não é muito cobrado, direito penal não é cobrado, direito de processo penal não é cobrado. Então isso faz com que você perceba, de acordo com o concurso que você quer realizar, no nosso caso aqui da Procuradoria, você perceba as matérias que você tem que selecionar para estudar. E eu digo mais, em cada matéria você não vai estudar igualmente. Ou seja, os assuntos de cada matéria você tem que estudar de maneira específica. E esse livro, então, ele vai direcionar vocês. Vão te mostrar, por exemplo, quais são os temas que já caíram no concurso, quais são os temas mais cobrados. E isso, então, dentro do direito administrativo, por exemplo, você vai poder direcionar o seu estudo. Poxa, se licitação em contrato é uma matéria muito cobrada, eu vou priorizar essa matéria. Ah, mas agentes públicos, por exemplo, tô chutando aqui, eu não vi a tabela aqui por enquanto. Agentes públicos não é muito cobrado, ok, eu não vou priorizar essa matéria, né? Eu vou estudar, claro, mas eu não vou dar a mesma prioridade, a mesma importância que eu vou dar para licitações de contratos. Por quê? Porque licitação em contrato, nós temos uma porcentagem altíssima de cobrança nas provas, inclusive questões discursivas. Esse é um detalhe importante, porque nesse edital sistematizado nós também inserimos as questões discursivas. E aí, antes que alguém pode já estar pensando, né? Não tem, as questões objetivas têm gabarito, tá? Mas não tem comentários. Por quê? Porque o objetivo não é comentar a questão. O objetivo não é que vocês estudem as questões discursivas pelo livro, com comentários. Isso nós temos uma coleção Preparando, que serve para isso. O nosso objetivo aqui, na verdade, é direcionar vocês. Falou, esse assunto já foi cobrado. E a pergunta foi essa. Então, cuidado com essa temática, porque essa temática é muito cobrada nesse tipo de concurso. Então, exige que você estude essa matéria com mais afinco. Ou seja, é, na verdade, direcionar. Esse é um modelo inovador que nós fizemos para vocês, para que vocês direcionem o estudo de vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Além disso, uma grande novidade que nós inserimos já desde o ano passado foi as inovações legislativas em cada ponto do edital. Então, quando nós tivemos, por exemplo, leis
novas no ano anterior, por exemplo, no ano de 2017, nós incluímos nesses pontos dos editais essas inovações. Por quê? Porque nós entendemos com a nossa experiência que lei nova, artigo novo, alteração legislativa é sempre objeto de concurso. Portanto, vocês têm que saber também essas alterações legislativas. Com isso, nós incluímos nos pontos dos editais mais esse diferencial para que vocês, então, ao estudarem esses pontos, também estejam alertados com relação a essas alterações aí, legislativas. E, finalmente, nós destacamos aqueles pontos que são realmente muito cobrados. Vocês vão ver isso naturalmente pelo número de questões, pelos gráficos que nós montamos, mas ainda assim, nós em alguns pontos nós falamos, olha, esse ponto é muito cobrado em concurso, então esse ponto merece uma atenção especial, merece, por exemplo, uma revisão antes da prova, em especial com relação a esse ponto. Tá legal? Meus amigos, espero que vocês gostem desse material, nós estamos à disposição realmente de vocês. É uma metodologia que nós, eu e o professor Roberval Rocha, acreditamos assim fielmente que é a melhor metodologia para que vocês alcancem de maneira muito prática, de maneira mais rápida, o objetivo de vocês, que é a aprovação nos concursos da Procuradoria. Tá legal? Contem conosco sempre, um grande beijo no coração e vamos em frente. Abração!